então, que todos desliguem as câmeras e os áudios para a gente poder iniciar a nossa live de hoje. Eu peço só que o Dr. Marco e o Gustavo fiquem com as câmeras abertas, então, para a gente poder acompanhar a explanação. Obrigada pela presença de todos. Olá, Dr. Marco. Olá, Gustavo. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu acho que o pessoal tem bastante dúvidas. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Fran, pelo convite. É um prazer sempre atender ao CIMEX. Da mesma forma, muito obrigado aí pela oportunidade e também gostaria de agradecer aí tanto ao nosso presidente, o Paulo Spagnoli, quanto ao nosso vice-presidente que está na nossa audiência, aí, o Medeiros, da Tramontina, né, e os demais membros da comissão, né, por essa comissão de RT, por mais essa convenção coletiva, né, que gerou aí que vai gerar a nossa conversa a partir dela, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês todos. Meninos, fiquem à vontade, é com vocês agora. Tá ótimo. A dinâmica foi, nós estabelecemos antes, né, de fazer a reunião, né, o Dr. Marco, né, que é o nosso advogado aí da área sindical e que trabalha com o CIMEX há muitos anos, foi no sentido de que ele vai fazer uma exposição aí da retrospectiva desde o dia 18 de março, bem rápida, até chegar na nossa convenção coletiva, né, agora de julho, e a gente vai comentar os pontos e, na sequência, vamos abrir também as perguntas, né? Que aí acho que gera até mais conteúdo e valor para os nossos associados. Doutor Marco, o senhor. Muito obrigado, Gustavo. Como eu dizia, é uma satisfação, mais uma vez, estar presente. É um evento do CIMEX, né, nos dirigindo à categoria econômica. A nossa intenção, tal como o convite nos foi dirigido, é um bate-papo, né? O nome do evento é um papo com especialistas, embora eu possa não ser um especialista, mas o papo eu sei dirigir. Então, acho que a intenção nossa não é dar uma orientação técnica perfeita ainda, né? Pode ser que tenha temas que a gente tenha que olhar, tenha que estudar. Certamente os profissionais de recursos humanos de Caxias do Sul são preparadíssimos, pelo que eu sei, pelo que eu sinto, né, das perguntas que vêm, às vezes, à nossa consultoria. Então, eu me reservo o direito de dizer que eu não sei algumas questões que possam vir, a não ser que eu tenha um tempo para poder examinar e estudar, né? Então, por isso que eu prefiro que a gente encare esse encontro como um verdadeiro bate-papo, né? Para que eu possa também aprender com vocês um pouco da prática, que essas cláusulas que a gente imagina teoricamente funcionar... Não tem áudio. Essas cláusulas que a gente entende teoricamente funcionar, às vezes na prática, quem nos traz os elementos assim de dúvidas geralmente é o pessoal da área de recursos humanos. Mas eu estou confiando também no taco do Gustavo, que é um excelente profissional, não só advogado, mas também um brilhante gestor de recursos humanos, com experiência suficiente para que a gente possa também aperfeiçoar eventual dúvida que eu não consiga responder. Mas, como dizia o Gustavo, né, a ideia que nos surgiu para a abordagem do tema seria a gente aproveitar para fazer uma leve e rápida retrospectiva do que aconteceu desde 18 de março, né? Porque nossa convenção coletiva de trabalho, na verdade, começou em março, né? Porque os temas coletivos tratados em 2020 foram especialmente diferentes, né? Veio a pandemia, o que nos obrigou a procurar, desde logo, o Sindicato dos Trabalhadores, para nós podermos administrar com celeridade e com tranquilidade possível, né, tranquilidade possível, as questões que foram trazidas pelo Covid-19, que não foram poucas.
Depois nós tivemos legislações subsequentes e provisórias que também mereciam um cuidado especial por parte da entidade patronal, que eu sou testemunha, digo mais uma vez, já disse outrora, mas digo mais uma vez, o Cimex foi exemplar do ponto de vista do atendimento à categoria que ele representa. Eu atuo em várias mesas, em vários sindicatos patronais e, assim, de forma destacada, o Cimex foi o que melhor, na minha opinião, que melhor atendeu ao seu público, né? Que melhor atendeu as empresas representadas, sempre com muita responsabilidade e preocupação, inclusive com a diferenciação do tamanho das empresas, da necessidade que cada empresa tem e tinha no momento da pandemia. Enfim, então eu estou considerando, e eu conversei com o Gustavo sobre isso há pouco, que, na verdade, a nossa convenção começou em março e está terminando agora, né, o processo de convenções. Basta referir que nós começamos com uma CCT de caráter emergencial, vigente por 180 dias, que foi firmada em 18 de março, e vamos recapitular aqui um pouco. Falava sobre o afastamento de trabalhadores do grupo de risco, restrições a viagens nacionais, internacionais, férias individuais ou coletivas, banco de horas, com vigência por 90 dias naquela altura, flexibilização da jornada, fundo de apoio às empresas e criação de comitê de crise. Quer dizer, nós saímos na frente com esse tema de forma incomparável em relação a outras atividades, volto a dizer, em outras atividades empresariais. No dia 23 de abril, nós já estávamos fazendo uma outra, né? Em março, nós fizemos uma, em abril vieram as medidas provisórias, a 927 e a 936. Isso nos levou a aperfeiçoar o que nós já tínhamos feito. E vejam bem, nós fizemos, antes das medidas provisórias, nós já estávamos tomando medidas internas e coletivas junto à categoria. Então, com a vigência das medidas provisórias, é claro, nós tivemos que fazer adaptações, tanto no que respeita à questão de férias individuais ou coletiva. Aproveitamos e fizemos uma cláusula relativa à possibilidade de suspensão de férias em transcurso, né, com duração maior do que 14 dias. Entramos na questão da redução de jornada e de salários que a MP 936 nos permitia e da suspensão do contrato de trabalho também. Tratamos da ajuda compensatória, tratamos do Vale Rancho, que foi uma criação que nos obrigou a transitar por esse campo em função das necessidades que se apresentavam, não só de negociação, mas também em relação aos nossos trabalhadores naquele momento. E ratificamos os acordos anteriores naquela oportunidade. Em junho, nós fizemos mais um termo aditivo para estender a vigência do banco de horas. Eu acho que esse é o histórico que nós temos, se não for esse, me corrijam. Sendo que em julho, em 17 de julho, já em função da lei, da conversão da medida provisória 936, na lei 14040, nós fizemos um outro termo aditivo já com as adaptações necessárias à nova legislação, com data de 17 de julho. Finalmente, chegou a data base da categoria e nós, então, entramos na questão relativa à convenção coletiva geral, né, tradicional de todos os anos. Entabulamos uma negociação bastante intensa, bastante tensa até, né? Até porque outros instrumentos já estavam vigorando também, e nós não poderíamos deixar de examinar a nossa vida normal também, embora no momento de pandemia, e o nosso momento normal é a convenção coletiva de trabalho que firmamos a cada final de vigência da convenção, né? Então, esse é o histórico que eu, pelo menos aqui, registrei
nas minhas anotações relativamente ao que passamos até agora, né? E agora, objetivando a questão da convenção coletiva de trabalho, que eu já antecipo aos senhores, até se poderia ser objeto de perguntas em relação a isso, ela ainda não está registrada, ela está ainda passando por etapas formais, não da nossa parte, mas sim etapas formais da parte do Sindicato dos Trabalhadores. Eu me informei hoje com a Fran e me parece que há uma certa demora deles em relação à ata necessária para se fazer o registro, mas o CIMEC já encaminhou essa convenção coletiva para efeito de registro, tá? E está aguardando só essas finalizações formais, mas esse ano nós fizemos em função até da pandemia, das questões formais que ficam prejudicadas às vezes em relação à celeridade e ao imediato cumprimento de algumas regras formais, nós, até em função de reuniões que fizemos e chegamos a essa conclusão, de que nós fôssemos um pouco mais flexíveis em relação à aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho e observássemos desde logo as suas cláusulas, independentemente desse trâmite administrativo, né, as empresas que solicitamos às empresas que assim agissem, até para tranquilidade e serenidade na base, e também porque o próprio Ministério da Economia e o próprio governo federal preconiza por uma flexibilidade formal desse tipo de documento e da sua aplicação, considerando a situação de pandemia. Então, nós optamos por sugerir às empresas que, desde logo, cumpram o instrumento normativo, independentemente do seu registro, que certamente vai ocorrer, né? Todos os anos ocorre, nós nunca deixamos de registrar um instrumento normativo no Ministério da Economia, no antigo Ministério do Trabalho, e não vai ser esse ano que será diferente. Nós podemos até enfrentar algum tipo de dificuldade formal, mas logo é superada, né? As duas entidades estão bem registradas no Ministério da Economia, não há problema nesse sentido. Se houver alguma necessidade formal, vai ser pontual de uma procuração, uma ata ou um edital, que isso a gente consegue superar cumprindo com determinações que eventualmente venham pelo Ministério da Economia, Secretaria de Relações do Trabalho, né? Tradicionalmente, nós cumprimos as regras de estabelecer salário normativo, né? Cumprimos a regra de estabelecer um valor de reajuste salarial, depois de uma ampla pesquisa que foi capitaneada pela Daiane, pelo Gustavo, pela Fran, e que chegou aí a nos dar o respaldo suficiente para que a gente pudesse agir com uma certa flexibilidade e liberdade até chegar aos valores finais. Esses valores, esses conceitos que foram estabelecidos, estão estritamente calcados nessa pesquisa, né? Providencialmente feita e que nos deu, então, um encaminhamento sereno do ponto de vista de nós sabermos os nossos limites, mas não tão sereno assim em relação à própria negociação coletiva, mas que no final deu tudo certo, tá? Então, o piso salarial, como os senhores sabem, e como foi divulgado, ele vigora a partir de 1º de julho, assim como os reajustes salariais, ou seja, há um delay de 1 mês em relação à data base, né? E isso favorece o valor, a despesa final anual, né? A conta fica diferente de se estabelecer reajustes desde a data base, e esse ano em especial nós precisávamos ter um valor que fosse o mais adequado possível, né, para as empresas, o mais menos oneroso possível, em função da pandemia.
Então, em 1º de julho, ficou o valor de 1.411,53, o valor do piso. O reajuste salarial também a partir de 1º de julho de 2020 e sem efeito retroativo à data base, ou seja, a partir mesmo de 1º de julho, de 2,05, a incidir sobre o valor reajustado do ano anterior, com um teto de aplicação de 6.303,19. Vale referir que esse ano foi diferente dos anos anteriores, porque nós tínhamos sempre uma aplicação diferente com relação aos tetos maiores do que o limite, né? Aos valores maiores do que o limite, do que o teto, que era fazer o cálculo de um valor, dos 205, por exemplo, sobre 6.303, e seria obrigatório o resultado dessa conta como reajuste do salário desse pessoal. Esse ano não, esse ano ele é facultativo, né? Tanto pode ser aplicado como pode não ser aplicado o valor resultante, que é de 129,22. Né? Também em função da situação especial que as empresas estão passando. E nós atendemos a esse ponto também a pedido de algumas empresas. O quinquênio, plano educacional, a indenização a acidentado, auxílio funeral, auxílio creche, são cláusulas que são consideradas como econômicas no nosso conceito de avaliação interna, porque elas variam também de acordo com os reajustes concedidos para os salários em geral. Então, tiveram valores alterados em 2,05, mas sempre a partir de 1º de julho, né? O quinquênio ficou equalizado em R$ 82,83, plano educacional em R$ 1.607,93, a indenização ao acidentados R$ 7.441,38, o auxílio funeral R$ 1.348,54 e o auxílio creche em R$ 310,07. Quanto às cláusulas sociais, nós tivemos algumas alterações que têm significado, né? Até depois eu vou pedir auxílio do Gustavo, especialista aí nas questões relativas à aplicabilidade dessas cláusulas. Mas, nominando-as, né, eu posso referir, desde logo, uma mudança importante, que foi a questão da assistência nas rescisões de contrato. Como os senhores sabem, com a reforma trabalhista que nós tivemos em 2017, caiu, por perder a vigência, a questão relativa à necessidade de assistência sindical nas rescisões de contrato relativamente a trabalhadores com mais de um ano. Né? O que acontecia é que na convenção anterior à queda existia essa cláusula de forma expressa na convenção coletiva, e nós tiramos, imediatamente após o advento da reforma trabalhista, nós tiramos essa cláusula da convenção a duras penas. Mas isso nunca foi muito tranquilo, nunca agradou plenamente o sindicato e eventualmente, nós tínhamos algum problema nesse sentido. Era um ponto que, em algum momento histórico, como eles tinham isso no passado em cláusula e nós tiramos, em algum momento histórico ele apareceria novamente. Mas eu acho que foi com muita habilidade que a comissão conseguiu estabelecer um meio termo bastante razoável, né, que, embora mantenha como facultativa a assistência sindical nas rescisões, né, nós mantivemos aquela observação de que fosse recomendável, né, a assistência sindical dos trabalhadores, pelo Sindicato dos Trabalhadores. Mas criamos também uma situação especial em que dá até certa segurança jurídica para as empresas,
relativamente a algumas dúvidas que poderiam surgir no tocante à validade ou a manifestação de vontade por parte do trabalhador. Então, se criou essa alternativa de que, caso o empregado, né, que tenha mais de 1 ano de serviço, solicite a assistência da entidade sindical, aí não deixa de ser faculdade do empregador realizar a homologação e passa a ser, então, um direito do trabalhador de ter essa rescisão assistida pelo sindicato. Pelas projeções que se fez, e aí o Gustavo até pode me ajudar nisso, nos parece que serão poucas as situações em que o empregado venha a optar pela assistência pelo sindicato, né? Seja em função da necessidade de agendamento, seja em função da própria confiança que talvez o empregado tenha em relação ao seu empregador, né? A não ser, obviamente, que essa rescisão de contrato tenha sofrido algum tipo de ruído, e até esse é um tema que merece até uma certa atenção. Há seminários tratando desse tema, que é o momento do desligamento do trabalhador, né? Às vezes, por uma inabilidade de quem está fazendo o desligamento do empregado, se cria ou uma reclamação trabalhista ou uma insatisfação imediata que possa levar, inclusive, ao fato dele pedir assistência do Sindicato dos Trabalhadores. Rescindir um contrato é uma ciência, ela não é um ato para qualquer um, né? É um ato que precisa ter uma pessoa preparada para isso, e esse é sempre o aconselhamento que a gente dá, é que o desligamento seja um momento tão importante quanto a contratação. Não é por simplesmente um aviso, um comunicado por telefone. Não, isso não é recomendável. Aliás, é não recomendável fazer isso, na medida em que isso pode gerar até passivos que poderiam ser evitados no momento da rescisão, tá? Mas, então, essa... Pode falar, Gustavo. Se eu me permitir, só para dar também um colorido, né, assim, um exemplo, né? Acho muito importante o que o senhor está falando, né? A cláusula foi bem redigida, permite, então, que não seja feita no sindicato ou que seja feita no sindicato conforme o empregado, então, sugerir, né? Então, o que a gente recomenda, né? Que haja no termo na correspondência, ali no termo de rescisão, do aviso de rescisão do contrato de trabalho, que haja um campo específico também, né, doutor Marco? Importante, né, para se verificar se há ou não há solicitação do empregado para fazer isso, tá? Essa é a recomendação que a gente dá para as empresas, né, para depois ficar bem claro, né, ele vai assinar ali, tem um campo, marcar um X, quero fazer no sindicato, não quero fazer no sindicato. E eu acho que é importante isso que o doutor Marco fala, porque assim, é um grande teste para cada empresa também, né? Em que sentido? Se o empregado, ele, assim, por que ele vai fazer fora da empresa? É porque ele não confia na empresa, porque a empresa não é séria, passa para ele uma visão de não seriedade, pode ser uma pessoa um pouco mais resistente, também acontece, são vários os fatores, né? Mas se tiver segurança e confiança nos procedimentos da empresa, né, aí ele não tem por que não fazer na empresa, né, na medida em que isso é um ato que, para que envolver um terceiro? Então, eu acho que cabe a cada uma das associadas reavaliar esse momento da demissão também que o doutor Marco está dizendo, porque às vezes a demissão, ela é por um momento específico que a empresa está passando, teve que fazer uma redução de quadro, mas ali adiante pode voltar a contratar aquele profissional. E não precisa ser um rompimento para, né, uma destruição de relação, né? Às vezes pode acontecer isso de novo. Então, eu vejo, e isso que eu estou trazendo para meus colegas de empresa,
Vamos avaliar um indicador de quantos farão e de quantos não farão na empresa, por isso que isso vai medir se a gente está indo para o caminho certo ou não. E outra coisa, né, pessoal? Quem pedir demissão da empresa para mudar de cidade, ir para um outro emprego porque surgiu uma oportunidade melhor, aí eu acho que o índice de realizações de homologações na empresa, se não for 100%, tem alguma coisa errada, né? A gente tem que repensar os nossos processos internos também. Então, era só essa dinâmica que eu queria também adicionar, doutor Marco. Tá, obrigado, Gustavo. Foi bem providencial essa tua referência, até porque realmente, né, dessas experiências que a gente começa a tirar também uma febre do que está acontecendo internamente na questão da relação empregado-empregador, né? O ideal é que essa relação permaneça saudável, inclusive no momento da rescisão do contrato, né? Quantas vezes eu senti assim reclamatórias trabalhistas individuais que aquela reclamação só existiu porque no momento da rescisão do contrato houve algum deslize, né? E eu tenho assim empresas com índices muito baixos de reclamação trabalhista, que são geralmente as empresas que têm uma preocupação durante o contrato de trabalho e têm uma preocupação até mais acentuada no momento da rescisão do contrato de trabalho, né, de procurar recolocar o empregado ou fazer essas manifestações de expectativa de retorno na hipótese da empresa sair de alguma situação de dificuldade momentânea. Então, é providencial. Eu acho que vai ser um grande aprendizado para nós o exercício dessa cláusula, tá? Lembro que, porém, que para o pedido de demissão ou empregado menor ou analfabeto, aí nós temos que fazer necessariamente a rescisão, a homologação junto aos sindicatos dos trabalhadores, que é uma cláusula já pré-existente na nossa convenção, tá? Seguindo aqui pela ordem de alterações significativas, nós temos a cláusula 38ª, que trata de feriadões, compensação de horário. Eu pediria ao Gustavo que, na medida do possível, fizesse análise dessa cláusula, que ela é muito mais prática do que juridicamente técnica, né? Então, por favor, Gustavo. Claro, doutor Marco. Então, na verdade, são 3 cláusulas que tratam da temática dos feriados, né? Então, 2 delas a gente fala do feriadão, que é aquele feriado que cai na quinta-feira ou na terça-feira, e nós muitas vezes emendamos, né? Um feriadão emendado, né? Ou pode ocorrer, isso pode ocorrer de 2 maneiras, o feriadão emendado. Não se desconta do empregado e ele vem a pagar num outro dia, né? Ele pode pagar num sábado, ele pode pagar num dia da semana, hora por hora a mais, né? Então, isso pode ocorrer por esse trabalho, né? Não trabalha naquela sexta-feira e vem a trabalhar na sequência, ou pode acontecer com o desconto, né? Acho que todo mundo está familiarizado com essas 2 modalidades que se vêm de muitos anos. Feriadão com desconto na sexta ou feriadão com compensação numa outra data. Então, o que foi observado aqui que a gente vai conseguir fazer diferente dos outros anos? Com relação ao feriado compensado, ou seja, não trabalha naquela sexta, no meu exemplo, e venha trabalhar num outro dia, ou venha trabalhar de forma fragmentada, aquelas horas, ela pode ser feita agora sem a votação. Até então, era necessário fazer uma votação e colher 50% mais um voto de todos os participantes da votação. Então, não precisa mais ser feito isso. Basta a empresa comunicar com 10 dias de antecedência àquele feriado, tanto o sindicato profissional, quanto aos empregados, né, atingidos por essa medida.
E isso acho que gera uma flexibilização maior, na medida que não precisa levar à votação. Além do que, em empresas que têm turno 2 e turno 3, gera sempre a necessidade de fazer mais do que uma votação, né? E dá um trabalho, uma burocracia. Então, facilitou aqui a realização dessa compensação com o feriadão. Bom, não vale para os dias 1º de maio, 25 de dezembro e 1º de janeiro, porque são datas, né, assim, religiosas, o 25 de dezembro, 1º de maio é uma data de trabalho, né, dia do trabalho, né, que é cultuada aí pelo sindicato, né, patronal, dos trabalhadores, e o 1º de janeiro por ser uma data que usualmente as empresas não trabalham, então vir trabalhar ali naquele dia né, não faria sentido. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Com relação à causa do feriadão, que é a 39ª, que ao invés de substituir com o pagamento trabalhado futuro, mas sim o desconto daquele dia, permanece a necessidade de votação. A mesma condição que era anterior, de 60% de aprovação mais um voto, tá? Então, é necessário isso, tá? Então, fica o registro, né, que a diferença foi na compensação para pagar trabalhando no futuro. E a cláusula 42ª, que é a troca do feriado, chamado feriado móvel, tá? Que é o seguinte, a mesma situação, o feriado cai na quinta-feira ou na terça, e eu quero emendar com sexta ou segunda-feira, é a 38ª ou 39ª. Mas se eu não quiser trabalhar na sexta e trabalhar no dia do feriado, que é quinta-feira, movê-lo de quinta para sexta ou movê-lo de terça para segunda, de tal sorte que vira um feriadão, né, mas por substituição, né? Bom, esse também foi obtido aqui, a possibilidade de fazer a mobilidade dele, né, sem a necessidade de votação, com algumas características um pouco diferentes da 38ª, tá? Não precisa fazer votação, igualmente, não precisa tão somente com 10 dias fazer a comunicação de antecedência para o sindicato profissional e para os empregados. No entanto, o trabalho ele tem que ocorrer naquela semana, né? Ou seja, se é da quinta passa para sexta, ou até passa para segunda, ou para a segunda seguinte, ou seja, tem que, ou no mês anterior, vamos dizer que é o dia 1º, o feriado, dia 1º de abril é um feriado, e a gente busca trazer para o dia 28 de março, por exemplo, também pode. Então, tem que ser grudado. Aqui tem essa particularidade. Tem que ser na mesma semana, ou na mesma semana do mês, ou do mês subsequente ou anterior, tá? Então, fica esse registro. Aqui, a gente conseguiu uma situação interessante, que é no item 1 da cláusula 42ª, que os dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, que são colados, né, a gente pode fazer aquele dia anterior ou posterior, ele pode ser, sim, objeto de troca, tá? Mas aí precisaria da votação. Então, são esses esclarecimentos, tá, doutor Marco, que eu queria fazer, então, em relação a essas 3 cláusulas, tá? Que é a 38ª, 39ª e 42ª. Perfeito, Gustavo. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Muito claro, muito correto. Continuando aqui, a cláusula 40ª, que trata do banco de horas, também nós tivemos uma evolução. Ela foi objeto de bastante discussão, né? Nós tentamos, tanto quanto possível, estender o banco de horas por um número de meses maior, porque ele estava limitado a 4 meses, né? O ciclo, o módulo que nós temos para o banco de horas coletivo é de 4 meses,
e era de 4 meses. Depois de muita conversa, muita luta e muito vai e vem, nós conseguimos estender para um ciclo maior de 6 meses, que mais ou menos se equipara ao ciclo possível para os bancos de horas individuais, né? Conforme a CLT permite, em atividade não insalubre. E nós, então, caminhamos por uma evolução. Eu acho que ano a ano nós vamos fazer tentativas nesse sentido, né, Gustavo? De tanto quanto possível ir aperfeiçoando o banco de horas, de forma a se tornar um instrumento, uma ferramenta de uso maior pela categoria econômica. O banco de horas é um tabu, né? A gente sabe que, junto ao Sindicato de Trabalhadores, nenhum deles gosta do banco de horas, né? Pode ser que individualmente um ou outro dirigente sindical ainda demonstre alguma simpatia, mas é quase que unânime assim, a rejeição dos dirigentes sindicais a banco de horas. E é com muita luta, muita insistência e muita demonstração prática é que se consegue alguma evolução. Então, embora pareça pouco a evolução desses 2 meses, para nós foi tirada a duras penas, né? Essa evolução não foi nada fácil. Então, essa é a alteração básica, né, no banco de horas. Não houve, apesar de a gente ter tentado algumas outras alterações do banco de horas, nós não logramos alcançar essas alterações, mas conseguimos essa flexibilidade. Temos que considerar também que nós temos um banco de horas funcionando, né, através das convenções emergenciais, com prazo de vigência ainda em atividade, né, Gustavo? Então, o que nós não conseguimos aqui, pelo menos enquanto vigente as convenções emergenciais, a gente pode conseguir via a convenção referida ainda em vigor. Tá? Doutor Marco, se o senhor me permitir, né, até para, assim, claro que tentando ser um pouquinho prático aí, né, nós temos a vigência de 2 convenções, na verdade 3 convenções, elas estão vigendo, né, ao mesmo tempo, né, a ordinária, a extraordinária de 18/13 e 23/4. Isso. E no tocante ao banco de horas, nós temos uma cláusula, vamos dizer que amanhã acabe a pandemia, né? Nós podemos utilizar essa cláusula que o senhor está informando, né? Que é de 6 meses, né? Do banco de horas com ciclos de 6 meses. Numa modalidade um tanto mais complexa de fazer a utilização dela. Agora, enquanto houver a vigência dessas convenções extraordinárias, elas estão previstas para ocorrer pelo menos até o final da pandemia, né? Ou seja, até dezembro, né? Pode ser aplicado o banco de horas da CCT extraordinária de 18 de março, que ela é para as empresas mais benéfica, por diversas razões. Primeiro, que ela é mais simples. Segundo, que ela pode ser cobrada do empregado, pode deixar ele parar de trabalhar e fazer o pagamento disso por até 18 meses. Depois, pode ser feito 3 sábados por mês, diferente da nossa ordinária, que são 6 meses, e 1 sábado apenas por mês. Então, vocês podem utilizar, e a gente deixou muito claro na convenção ordinária, que enquanto tiver vigente a extraordinária, prevalece a extraordinária. Então, sugerimos, recomendamos e orientamos que seja feita pela extraordinária, porque ela é melhor para a empresa, tá? Depois, só que ela vai passar. Então, a gente precisava melhorar a nossa ordinária, que subiu de 4 meses para 6 meses. Era esse esclarecimento, doutor Marco. Perfeito, Gustavo. Até eu me recordo que quando nós insistíamos muito na mudança da cláusula tradicional da Convenção Coletiva Geral, o Assis sempre se referia à flexibilidade que nós temos hoje com a Convenção Emergencial. Ou seja, sempre ele opunha, né, a questão de uma evolução maior, porque nós já tínhamos uma proteção, embora temporária, mas numa outra convenção coletiva. Então,
essa prática até tem sido muito boa para abrir esse caminho, quem sabe, para um banco de horas mais flexível, né? Mais fácil de utilizar, com mais praticidade de uso, né? Porque realmente a cláusula do banco de horas ela é às vezes complexa e com vários fatores impeditivos de liberdade, não porque nós escolhemos esse caminho, mas é porque o Sindicato dos Trabalhadores sempre coloca inúmeras oposições à abertura de um banco de horas mais imediato, de uso mais prático, né? Então, eu acho que vai servir essa experiência, pelo menos, para uma flexibilidade lá no futuro. Uma cláusula nova que também foi criada agora diz respeito aos comunicados, né? O modelo é a cláusula 72ª, Gustavo, que se refere aos comunicados, né? E essa cláusula nós não tínhamos, ela surgiu, inclusive, em função da Covid-19 e das questões de aceitação maior da informalidade, né? E eu acho que ela tem o mérito também, mesmo depois da pandemia, de servir bastante para nós, para facilitar essa questão da comunicação, né? E dos modelos de encaminhamento. Então, as empresas devem encaminhar os requerimentos de acompanhamento de votação por meio eletrônico, que era uma coisa que nós não tínhamos, né? Ao sindicato profissional nos prazos pré-determinados por esse instrumento. Aos requerimentos de acompanhamento de votação de qualquer natureza, que não dispuserem de prazo mínimo de antecedência na convocação do sindicato profissional, será considerado prazo mínimo de 10 dias corridos. Enfim, há várias situações ali previstas nessa cláusula 72ª que vai servir para uma melhor administração, né, já falando no processo de digitação e de facilidade que o meio eletrônico nos traz, né? Então, eu aconselho a leitura dessa cláusula, sempre que houver essa necessidade de comunicação, inclusive no que respeita às eleições referidas na portaria 3.214/78, né? As eleições da CIPA. Eu tenho um comentário aqui, doutor Marco, se o senhor me permitir. Por favor. Eu queria chamar a atenção que essa cláusula, por enquanto, ela tem ela não é autoaplicável, né? Ela precisa de um encaminhamento por parte do Sindicato dos Trabalhadores, é o item 6 aí, né? Não tenho ciência de que ele tenha feito isso, que é comunicar formalmente o CIMEX de qual é o endereço eletrônico que vai ser utilizado para comunicar, na troca das comunicações. Mas também não vejo problema, né, nessa cláusula, muito pelo contrário, eu acho que vai facilitar, inclusive, os encaminhamentos, né? A gente troca, ao invés de manda alguém lá no sindicato entregar e protocolizar lá o documento. Não vejo isso um problema, ele manda para lá e depois guarda uma cópia, né, do e-mail, aqueles que são mais tradicionais imprimam o e-mail enviado, guarda na pasta, né, física, e tá entregue, né, e a comunicação começa a ser feita a partir de ali. Claro que é sempre bom, né, também saber com quem que está falando do outro lado do e-mail, então procurem identificar o interlocutor, né, é uma sugestão que eu dou aí, menos pela cláusula e mais pela prática, tá? Perfeito, Gustavo. Outra cláusula que, essa sim, ela surgiu em função do Covid-19, até no seu título, é a cláusula 72ª, que, na verdade, ela é uma garantia para as empresas, e para garantia de segurança jurídica, né? Quando a gente fez questão de lançar essa cláusula patronal,
que ficam preservadas e vigentes as regras constantes das convenções coletivas, essas que nós mencionamos no início, né, as extraordinárias emergenciais, porque se poderia entender que, equivocadamente, que uma nova convenção cassaria, entre aspas, o efeito das demais convenções firmadas anteriormente. Então, essa cláusula é exatamente para evitar esse tipo de raciocínio, que elas estão vigorando de forma conjunta, né? Enquanto durar a pandemia, enquanto elas estiverem em vigor, esses instrumentos vigoram de maneira concomitante. Tá? Tem uma cláusula, tá, que também merece destaque, porque foi inserida uma certa disposição, e até a gente poderia aproveitar para conversar um pouco mais sobre ela. É uma cláusula que está gerando uma polêmica na base, né, que é a questão relativa às câmeras de vigilância. Tá? Por incrível que pareça, esse tema foi bastante discutido durante o processo negocial, de uma maneira muito intensa, assim, muito ruidosa também por parte do Sindicato dos Trabalhadores, né? Isso já vinha acontecendo desde a vigência da convenção anterior. Na verdade, nós fomos instados, inclusive, a visitar o juiz do trabalho de Caxias do Sul, do diretor do fórum, em função dessas denúncias, né, que o Sindicato dos Trabalhadores vinham fazendo em relação à má utilização das câmeras de vigilância. Eles alegam constrangimento, né? O ideal para eles seria simplesmente que as câmeras não existissem, mas isso, obviamente, não nos passa pela cabeça de não ter câmeras de vigilância, até pela questão da segurança. Seria inimaginável hoje não dispor desse elemento apenas e tão somente porque o trabalhador se sentiria constrangido em estar sendo não vigiado, mas estar sendo visto no monitor, né? Então, claro que nós constatamos que, eventualmente, pode ter ocorrido algum deslize, algum tipo de exagero na utilização da câmera, algum local inapropriado de utilização da câmera. Isso pode ocorrer, não vamos dizer que nós todos somos santos nesse sentido, até porque isso acontece às vezes. Mas o que acontece é que, às vezes, essas exceções, o sindicato traz como se fossem regras, né? Porque as empresas estão usando a câmera de vigilância na porta do vestiário, estão usando a câmera virada para determinado trabalhador em situação de perseguição. Essas são as alegações que a gente ouve. E a gente sabe, na verdade, que não é isso, que eles podem estar se referindo a uma situação particularizada, que não cabe ao CIMEX administrar, cabe a cada empresa, mas essa discussão, como ela já vinha permeando aí as conversas desde o ano passado, tendo, inclusive, como eu disse, chegado à Justiça do Trabalho, nós entendemos que seria melhor, pelo menos, abrir a possibilidade de conversarmos sobre isso no decorrer da vigência da convenção. Por isso, nós estabelecemos aqui está como obrigação, espero que isso ocorra por parte do Sindicato dos Trabalhadores também, a obrigação de formar uma comissão mista, paritária, que deverá dedicar-se ao estudo da matéria, né? Até serem apresentados pareceres para o aperfeiçoamento da cláusula. Aqui não há nenhuma, na verdade, não há nenhuma promessa de alteração, né? O que se promete, o compromisso existente é no sentido de ser formada essa comissão. O resto será decorrência do trabalho que essa comissão poderá fazer, né? Pode falar, Gustavo.
Não, doutor Marco, é só para lembrar que a gente abriu uma oportunidade para fazer as perguntas, né? Nós já estamos quase chegando no nosso horário. Houve algumas perguntas aqui no chat, né? Alguns colegas fizeram, tem inclusive uma já respondi aqui, agora tem uma outra que eu queria também lhe endereçar. Mas assim, não quero lhe cortar, o senhor está falando, aí se só. Não, esse, aliás, era o último item, Gustavo. Tá? Já estava encerrando aqui, porque as demais cláusulas, encerrando, as demais cláusulas foram as cláusulas já pré-existentes no ano anterior. E lembrando que para esse ano aqui, a vigência das cláusulas sociais será por 2 anos. Né? Então, no ano que vem, nós não estaremos discutindo cláusulas sociais, apenas as econômicas. Era isso. Muito bom. Então, doutor Marco, aqui para atender, então, nossos associados estão fazendo as perguntas, tá? Aqui ao lado, todos podem, entre a mãozinha e os rostinhos, né? Pode apertar ali que é conversa, tá? E pode colocar sua pergunta. Assim, resumindo, doutor Marco, eu li as perguntas, até agora apareceram 3. Uma delas eu me arvorei a responder, que tem a ver com homologação, no sindicato ou fora. E as outras 2, uma em relação aqui à colega Arlene, tá? Foi uma das primeiras perguntas, ainda falando se os sindicatos, os trabalhadores estão na demora de procedimentos para registro da CCT, como fica o edital de oposição ter movimentos de e-mail em vai e vem e retorno, etc., com prazo de 6/8 a 14/8. Se fosse enviado somente por e-mail com retorno de ok pelos sindicatos trabalhadores, esse prazo estaria plausível? Procede o desconto na folha de agosto? Então, é a temática da oposição. Se o senhor pudesse trazer um esclarecimento sobre isso, né? Porque o que a gente tem ouvido é que está indo o e-mail do empregado, né? E isso é algo que a gente também deixa desde claro, pronto, que as empresas não devem fazer qualquer coisa em relação a isso. Isso é algo do empregado, sob pena de ser alguma atitude considerada antissindical, a gente orienta isso. E depois tem a pergunta do colega Neiban sobre a cláusula 5ª, letra B, que é aquele valor diferenciado, né, para o empregado não fazer o aumento, né, para quem recebe acima daquele teto, se isso pode gerar uma demanda trabalhista. Então, são essas 2 perguntas que tem até agora. E aí a Luciana pergunta se tem possibilidade da convenção extraordinária ser estendida até o final do ano. Bom, são esses itens eu deixo para o senhor trabalhar aí. Tá, em relação à questão da contribuição, né? O desconto a favor dos sindicatos trabalhadores. É sempre um problema isso. Né? O sindicato, ele cria, apesar de todos os nossos esforços em mesa, em tornar plausível e possível as oposições, a gente faz a nossa parte como empregador. Ou seja, nós procuramos inclusive atuando como defensores dos trabalhadores nessa hora, porque a gente quer defender um direito que é deles de fazer oposição. Nesse momento, a gente vai até o limite do que podemos em relação a criar regras que sejam possíveis de serem praticadas. Teoricamente, elas são. Chega na prática, o que o sindicato faz? O sindicato cria algumas situações de impedimento, tentando, com isso, diminuir o prejuízo de arrecadação. Vamos ser bem sinceros, é isso que ele faz. Tá? Há sindicatos até que exageram. Nós tivemos uma situação assim, muito emblemática e muito significativa do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de Porto Alegre. Eles criaram tanto incidente, tanta burocracia e tanto obstáculo à contribuição, mesmo com os cuidados que a categoria patronal tomou de tornar isso viável. Em primeiro lugar, o que aconteceu foi uma fila que pegava um bairro todo ali de Porto Alegre, né, que tinha mais de 3.000 trabalhadores na fila para fazer a oposição, que a exigência é que fosse lá
e que se fizesse um documento cheio das regras, com apresentação de documento, com identificação de quem estava fazendo a oposição, enfim. Resumo da ópera, gente. Esse sindicato quebrou, ele simplesmente quebrou. O que eles conseguiram foi um ódio geral dentro da categoria profissional, né? Que um foi falando para o outro quanto ao procedimento do sindicato, e esse sindicato hoje está à míngua. Ele pede ajuda ao sindicato patronal porque ele não tem como sobreviver. Ou seja, aquilo que ele fez, tentando preservar o seu cofre, acabou com o cofre, acabou com a possibilidade de arrecadação. O efeito foi contrário ao que ele esperava. Às vezes, eu fico até... claro, as empresas se preocupam com isso, né? Se preocupam com seus trabalhadores, está certo. Agora, eu às vezes fico pensando o seguinte, olha, querem fazer a oposição que querem criar os obstáculos que quiserem, querem importunar a vida dos trabalhadores que querem fazer oposição, façam isso. Façam que vocês vão perder o apoio dos trabalhadores. E foi o que aconteceu nessa categoria. O que eu posso referir com relação à pergunta que foi feita é que o que vale é o que está na Convenção Coletiva de Trabalho, né? Teve uma dúvida, me parece que é uma discrepância entre o que está no edital e o que está na CCT. Veio uma pergunta dessa durante a semana, que a Fran me passou, e eu não tive dúvida em responder. O que vale é o que está na Convenção Coletiva de Trabalho, e não o que está no edital. Porque o que está na Convenção Coletiva de Trabalho é o que o sindicato ajustou em assembleia, estabeleceu o padrão com o sindicato patronal, e é ali que está valendo. Tá? Então, entendo eu que, ao mesmo tempo em que, como disse o Gustavo, a gente não deve se intrometer, eu diria mais, eu diria que não nos intrometeríamos nessa matéria, relativamente às dificuldades para a oposição, não criaríamos nenhuma situação de ajuda aos trabalhadores que estão pretendendo fazer oposição e não conseguem. Isso é responsabilidade dos trabalhadores do sindicato dos trabalhadores. Não é responsabilidade nossa. E as consequências quem vão passar são eles, os trabalhadores, dentro da sua condição de representados pelo sindicato, e o sindicato nessa condição de estarem representando mal seus empregados, seus trabalhadores. Porque, embora o trabalhador faça oposição, ele continua pertencendo à categoria, ele não se desliga da categoria. E a imagem que fica manchada não é da empresa nesse sentido, é do sindicato dos trabalhadores. Eu não desejo que a imagem do sindicato dos trabalhadores seja ruim. Agora, se ele escolheu esse caminho, ele tem que responder por ele. Né? O que eu acho que a empresa deve fazer é informar aos seus trabalhadores qualquer dificuldade que teve em relação ao sindicato, em caso isso tenha frustrado o direito do trabalhador em fazer a oposição. Isso acho que tem que ser informado. Agora, mais do que isso, eu acho que agir com paternalismo que eu acho que não cabe mais. Acho que cada um tem que se responsabilizar agora pelos seus atos. Essa é a minha opinião. Tá? Perfeito. E com relação, doutor Marco, ao fato do salário lá da linha B, da cláusula 5ª. Sim, eu vi a pergunta do colega. Tá? Ela já a questão relativa aos trabalhadores que têm um salário acima de determinado patamar, o reajuste ele já é diferenciado, ele já não é igual, e não vinha, nesses anos todos, sendo igual. Se é princípio de isonomia, ele já está desconsiderado há muitos anos. Né? Coubesse esse princípio da isonomia para esse fato, nós já estaríamos sujeitos a reclamações trabalhistas desde logo, né? Desde o momento em que estabelecemos esse diferencial.
Na verdade, a origem disso, eu quero lembrar mais uma vez, a origem disso e por que não dá reclamação trabalhista e por que não dá condenação, é que se pressupõe que para determinado nível de trabalhadores, o empregador tem um trato direto em relação à questão salarial. Não é para fazer economia, a origem não era essa, a origem era exatamente o tratamento que o empregador dava de forma diferenciada a quem se aproximava mais da administração, quem estava em cargos mais elevados, e esses cargos mais elevados, é claro, traziam um salário maior. Por isso que eles chegavam, às vezes, e essa foi a origem, a ficar fora. Nas convenções coletivas originais, eles ficavam fora, exatamente por causa da política salarial própria que esse pessoal tinha. Então, eu não vejo a questão da isonomia aí a ameaçar algum tipo de reclamação trabalhista. Certo. Eu, inclusive, eu queria passar uma experiência, né, no outro setor, aqui TRT gaúcho e TRT paranaense, também era diferenciado, e no caso era assim, era não aplicação, porque daí a empresa aplicava uma metodologia de mérito para esses empregados acima de uma determinada faixa salarial, e, assim, claro que havia algumas discussões, mas de modo geral isso era, a Justiça do Trabalho compreendia isso, dado que estava na convenção coletiva, naturalmente, né? Perfeito. Bom, tem mais algumas questões aqui chegando, doutor Marco. A pergunta se tem possibilidade da convenção extraordinária ser estendida até o final do ano, da colega Luciana. A rigor, nós fizemos o aditivo agora, essa semana, né? Semana assinamos, né? Sim, ela está estendida até o final do ano. Ela vigorará enquanto vigente o estado de calamidade pública. Perfeito. Só para ter a ordem, nós temos uma CCT de 18 de março, extraordinária, uma CCT extraordinária de 23 de abril, depois um primeiro aditivo para dar mais 90 dias do banco de horas, aqueles dos 18 meses, eles vencem em setembro, e aí nós fizemos agora um segundo termo aditivo, assinatura agora, eu não tenho a data, mas enfim... 17 de julho. Do 17 de julho, tá? E esse segundo aditivo, ele leva as duas convenções, a de 18 de março e a de 23 de abril, até 31 de dezembro, né? Foi isso a data que a gente colocou, né? 31 de dezembro de 2020. Gustavo, só te interrompendo um pouquinho, ainda não foi divulgado isso, a gente está esperando a finalização das assinaturas. Então, tu tá dando a notícia em primeira mão. Bom. Mas eu sei que o Sindicato dos Trabalhadores assinou, falta apenas o nosso patronal assinar, que isso naturalmente mesmo vai assinar, né? Isso mesmo. Então aí fica o furo de reportagem aí, tá? E além disso, nós temos a CCT ordinária de 24 de abril. Então são 5 instrumentos normativos que estão aí. Então, Luciana, tá respondida que sim, tá? Tu não sabias, mas agora já tem essa informação, tá? Aí a Letícia, da Sumig, diz que quer saber objetivamente aí qual que é, onde que pode ter as câmeras, se em corredor, em sala, porque parece que ela foi abordada lá pelos sindicatos numa visita, eles disseram que não poderia ter nem em salas, nem em ambientes fabril. Então, se o senhor puder trazer alguns comentários, doutor Marco. Sim, sem problema. Na verdade, nós temos como referência o bom senso, né, Gustavo? É isso que a gente sempre preconiza, o bom senso. Agora, não pode o sindicato interpretar, como tem feito, inclusive pelo discurso deles no momento em que nós estávamos fazendo a discussão para a convenção coletiva, não pode interpretar que o fato de, em determinado setor, ter uma câmera dirigida para o conjunto de trabalhadores, de que aquilo é um constrangimento, né? O que nós temos defendido é que a câmera ela serve como uma referência de organização de trabalho. Ela não serve como um elemento de
pressão ao trabalhador ou de constrangimento ao trabalhador. A gente sabe que, claro, não é o caso da empresa consulente, mas pode ser que numa empresa ou outra, o empregador ou a chefia utilize a câmera como um elemento de constrangimento. Isso não dá para fazer. Ou seja, uma câmera dirigida, por exemplo, só a um trabalhador. Veio essa denúncia pelo Sindicato dos Trabalhadores que estava ocorrendo. Tá? Então, a nossa cláusula, na verdade, da forma como ela está redigida, ela permite a colocação de câmeras de modo a permitir o estudo da organização do trabalho. Né? Consequentemente, ela não pode ser utilizada, como eu falei, como constrangimento ou como abuso na utilização da câmera. Né? Por exemplo, câmeras dentro de vestiários, acho que é abuso. Né? Muito mais seria câmeras dentro de sanitários ou de banheiros. Não dá para fazer. Agora, uma câmera dirigida para um corredor para efeito de defesa patrimonial ou para outra direção também para efeito de defesa patrimonial, de segurança patrimonial, eu acho que é plenamente possível. Não existe assim uma regra nem na jurisprudência, nem na doutrina, que a gente possa dizer, olha, a Justiça do Trabalho ou os poderes constituídos aceitam a colocação de câmera nesse local, nesse, não aceitam nesse. Como eu disse, impera aí a questão da aplicação do bom senso. Essa comissão que nós estamos criando, ou devemos criar, né, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, paritária, deverá analisar essas situações. Para isso, nós precisamos nos pautar nas informações que as empresas nos trouxerem. Né? Então, eu até aconselho a Fran e a Daiane para que depois a gente faça um levantamento específico sobre o uso das câmeras na nossa base, né? Faça uma pesquisa técnica a respeito disso, para que a gente possa considerar essas informações no momento em que discutirmos isso com eles. Tá? Ao mesmo tempo, eu tranquilizo a empresa, porque eu sei que o CIMEX tem assumido todos os atritos, né? tem trazido para dentro da entidade todos os atritos que surgem em relação a esse tema. Então, caso a empresa tenha alguma dúvida específica em relação à utilização que ela vem fazendo da câmera, traga para o CIMEX, converse com a Fran, com a Daiane a respeito, e eu tenho certeza que a Comissão de Relações do Trabalho vai atuar. Né? Eu estou aqui me arvorando em receber as empresas como Comissão de Relações do Trabalho, mas eu conheço a comissão e sei que ela nunca se negou em examinar essas questões pontuais. Perfeito. Muito obrigado. Doutor Marco, duas últimas questões, uma delas até eu vou aproveitar e responder, a pergunta da Letícia da Sumig, o reajuste de quinquênio e auxílio creche se faz já no mês de agosto ou aguardamos ter o registro? Então, assim, a nossa orientação é que se faça já, tá? Para todos os reajustes de todas as cláusulas econômicas, tá? Letícia e demais colegas aí, tá? Não tem por que não fazer agora, até porque senão geraria, se você paga atrasado, paga com o valor anterior, depois vai ter que retroagir, porque assim, o registro, nós já estamos, né, assumindo não há nada que vai fazer com que se mude, tá? Então, falando assim, até pela empresa que eu trabalho, todas as cláusulas econômicas já foram devidamente reajustadas, né, para o mês de agosto, tá bom? Bom, aliás, para agosto não, para julho em relação ao salário, e as demais é para julho também. Julho também, exato. Desculpa até o meu ato falho. É desde julho, tá? Para todas, tá?
Agora, acho que aqui não é exatamente o fato gerador, mas sim quando que vai aplicar, dado que foi posterior. Mas sim, é a partir de julho e já, não precisa esperar o registro. E a outra pergunta, doutor Marco, vou deixar para o senhor, é a pergunta da Arlene, que fala assim, então, se a convenção está que faremos o pagamento ao sindicato até 30/10, posso efetuar o desconto na folha de setembro? Acho que ela está fazendo referência aqui ao desconto da contribuição assistencial, aqui, negocial, né? Ela, como o pagamento é até 30/10, o recolhimento até 30/10, até eu vou voltar ali na própria convenção, né? Aqui é o item 7 que ela está se referindo. É a questão, doutor, que eu te passei, que deu divergência entre o edital e a convenção. Isso. Não, diz aqui, ó, 07, o edital deverá ser publicado em tempo hábil, contado o prazo de oposição, para que os descontos sejam processados na folha de agosto. Isso não ocorrendo, os descontos serão efetuados na folha de setembro, com repasse até 30 de outubro de 2020. Essa é a regra. Então, é aquela resposta que eu referi. Independentemente do que tiver no edital, se o edital ele não se coaduna com a CCT, o que vale é a CCT. Agora, Gustavo, eu aconselho a que a gente converse com o Sindicato dos Trabalhadores a respeito, tá? Até para dizer que nós vamos preconizar pelo cumprimento da CCT na forma como ela foi ajustada, né? Essa é uma sugestão que eu faço aí à Comissão de Relações do Trabalho. Tá legal, tá anotado, doutor Marco. Bom, doutor Marco, a gente avançou 15 minutos aí no horário, estava previsto até 17 horas, mas a audiência se manteve em pé, então demonstra que os assuntos aqui, esse avanço de horário, ele trouxe valor para os nossos colegas. Então, assim, eu queria, né, se o senhor tiver um comentário final, eu vou fazer o meu, que é no sentido de agradecer a todos, né? Muito obrigado por participar com o senhor de mais uma live. Agradecer a todos pela oportunidade, dizer que nós aqui na Comissão de Relações do Trabalho do CIMEC estamos à disposição, aí com a nossa diretora também, a Daiane, também a Fran vem ajudando bastante, todos os demais coordenadores e membros. Doutor Marco, o senhor pode dar a palavra final aí. Tá. Eu também agradeço, Gustavo, agradeço principalmente a ti pelo auxílio na condução dessa live, né? As respostas que foram complementadas e que foram dadas, inclusive, de forma autônoma, agradeço, porque certamente eu estaria falhando nas respostas, e me coloco também à disposição das empresas, caso alguma dúvida tenha ficado, podem encaminhar para a Fran, que a Fran encaminha para mim, e que eu responderei com a maior urgência possível. Tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês e espero que a gente não tenha problemas na aplicação da convenção coletiva e agradeço a atenção que me foi dada. Muito obrigado. Obrigado a todos e um bom dia, restante de dia. Até logo, obrigado. Tchau, até logo.